Gente, eu quero que vocês analisem esse experimento. Observem que foi colocado o quê? Foi colocado água num becker e foi colocado um termômetro. A gente vai analisar a ebulição dessa água, ou seja, quando essa água começa a ferver. E vocês vão analisar o termômetro e ver em qual temperatura a água começa a ferver. Analisem que no momento a água está em mais ou menos ali, ó, 58 graus Celsius, chegando em 60. E vejam que a temperatura está se modificando o tempo todo. A temperatura ela não é constante, ela se modifica. Então a temperatura está aumentando, está aumentando, está aumentando. E a água, gente, já está evaporando, já está ebulindo? Ainda não, tá? Ela só está criando umas bolinhas e alguns vapores, né? Que alguns vapores são algumas gotículas de água que evaporam. Isso é normal, até com a água fria. Agora, pessoal, observa quando chega em 100, o que vai acontecer com a água? Olha só, quando a temperatura chegou em 100 graus Celsius, a água começou a ferver, ou seja, a ebulir. Ou seja, pessoal, conclusão. Toda substância tem uma temperatura específica para que ela comece a ebulir, que a gente chama de temperatura de ebulição, gente. Temperatura de ebulição é a temperatura em que uma substância começa a evaporar, a entrar em ebulição, a ferver. E a temperatura de ebulição da água é essa, 100 graus Celsius. Ou seja, a água, ela só evapora, ela só ferve na temperatura de 100 graus Celsius. Vocês viram que antes ela não ebuliu, antes ela não conseguiu entrar em ebulição. E ela só conseguiu entrar em ebulição quando a temperatura chegou em 100 graus Celsius. Gente, a temperatura de ebulição é a temperatura em que um líquido passa do estado líquido para o gasoso, entra em ebulição. A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. É uma temperatura exclusiva dela. Nenhuma outra substância tem essa mesma temperatura. E por que é uma propriedade específica? Justamente por isso. Cada substância tem a sua própria temperatura de ebulição. Por exemplo, o álcool, ele tem a temperatura de ebulição de 78 graus Celsius, ou seja, quando a temperatura chega ali em 78, ele já começa a evaporar, diferente da água que evaporou em 100. Então, se a gente colocar os dois líquidos misturados e colocar eles para ferver, qual dos dois vai evaporar primeiro, gente? O álcool, porque ele tem uma menor temperatura de ebulição. A temperatura em que ele começa a ebulir, a ferver, é 78. Então, por que é importante essa propriedade? Imagina que nós temos os dois recipientes incolor em cima da mesa. Como a gente vai saber se um é a água e outro é o álcool? Se a gente não quiser cheirar nem provar, a gente coloca os dois para ferver e bota o termômetro. Aquele que ferver primeiro é o álcool, porque ele ferve a 78 graus Celsius, porque é a temperatura de ebulição dele. Já a água, ela vai continuar líquida. Ela vai começar a borbulhar, a ferver somente em 100, que é a sua temperatura de ebulição. Então, gente, cada substância tem a sua própria temperatura de ebulição. Um outro exemplo, o ferro. Para o ferro evaporar, passar, né? Imagina que a gente pegou o ferro, derreteu ele, a gente quer evaporar, transformar ele em vapor. Para ele evaporar, a gente precisa colocar ele em uma temperatura de 2.800 graus Celsius. Ou seja, a temperatura de ebulição do ferro, a temperatura em que ele ferve, evapora, é somente 2.800. Antes disso, o ferro continua líquido, ele só vai conseguir evaporar na temperatura de ebulição dele, que é 2.861.